Nesta semana nós vamos ver o capítulo 15, ainda a continuação com a função quadrática. A gente vai aprender a construir o gráfico da função quadrática. Na aula anterior, com relação à função quadrática propriamente dita, nós vimos que é uma função cuja lei de formação tem este formato aqui, f de x igual a vezes x ao quadrado mais bx mais c. E o gráfico desse tipo de função, a função quadrática, é essa curva aqui chamada parábola. Os pontos nos quais uma parábola intercepta o eixo do x são chamados zeros da função. Estão aqui, olha, os pontos onde a parábola intercepta o eixo do x. São chamados de zeros da função. O ponto de máximo ou ponto de mínimo de uma parábola é o seu vértice. É o ponto extremo da curva. E o vértice está localizado no ponto médio dos zeros da função. Se você imaginar que tem uma reta aqui, uma reta que a gente chama de eixo de simetria, o vértice fica bem no meio aqui, olha, entre os dois zeros da função. Também a gente viu na aula anterior a respeito dos coeficientes A, B e C. O coeficiente A é o responsável pela concavidade e pela abertura da parábola. Se o A for maior que zero, a concavidade é para cima, boca para cima. E se A for negativo, menor que zero, boca para baixo. Também, quanto maior for o valor de A, o valor absoluto de A, menor será a abertura, a curva vai ficar bem estreitinha. E quanto menor for o valor absoluto de A, maior será a abertura. Ela fica mais aberta aqui. Se for um valor assim menor que 1, por exemplo, entre 0 e 1, um valor fracionário, então a parábola vai ficar bem aberta. O coeficiente B, ele indica se a parábola intercepta o eixo x no ramo crescente ou decrescente. A gente comentou sobre isso na aula passada, Aqui, olha, se B é maior que zero, então intercepta no ramo crescente. Aqui, olha, no ramo crescente. E se B for menor que zero, é no ramo decrescente. O coeficiente C, que eu falei que é bastante importante, indica o ponto em que a parábola intercepta o eixo y. Então, veja, o coeficiente C da parábola, da função que você tiver, você observa, porque ele sempre vai indicar este pontinho aqui, olha, este pontinho onde a parábola corta o eixo y, o eixo vertical. Então vai estar sempre aqui, olha, o C, não importa se é boca para cima, boca para baixo. Sempre o coeficiente C vai indicar o ponto em que a parábola corta o eixo y. Mesmo quando o coeficiente C for igual a zero, não importa. Se é igual a zero é um valor. Então indica que a parábola vai cortar o eixo y no ponto y igual a zero. A gente não tem um exemplo aqui nessa figura, mas nos exercícios a gente vai ver isso. Os vértices da parábola também tem uma formulazinha. A gente consegue calcular o x do vértice e o y do vértice através dessas duas formulazinhas aqui. Eu pedi para vocês ficarem bastante atentos a essas duas fórmulas, porque a gente vai precisar muito usá-las. Então, x do vértice é menos b sobre 2a e y do vértice é menos delta sobre 4a. Bom, hoje a gente vai ver justamente a construção do gráfico da parábola, da função quadrática. Isso vai ser feito em passos. A gente vai sempre definir 3 passos. O primeiro passo é determinar os vértices da parábola, através daquela fórmula que eu falei agora, x do vértice, y do vértice. O segundo passo, a gente vai encontrar os zeros da função quadrática, que é resolver a equação resultante, e encontrar as raízes. Então elas serão os zeros da função. E o terceiro passo é marcar o coeficiente C da função quadrática no eixo y, aquilo que eu falei, O coeficiente C vai ser muito importante para a gente agora, na hora de desenhar o gráfico. Vamos ver esse exemplo aqui, f de x é igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. Olha lá, o A vale 1, o B vale 2 e o C vale menos 3. Então você já sabe que o teu gráfico certamente vai passar no ponto y igual a menos 3, na hora que você estiver desenhando.
Então vamos lá, começamos com o primeiro passo, vamos determinar os vértices da parábola. O x do vértice menos b sobre 2a, o y do vértice menos delta sobre 4a. Usando os valores aqui da nossa função, nós vamos ter b é 2, né, tá aqui, e sobre 2 vezes a, então 2 vezes 1, né, porque o a aqui vale 1. Tá? E o x do vértice então vai ser, em cima vai ficar 2 e embaixo 2 vezes 1 são 2. Como tem um sinal de menos aqui na fórmula, então vai ficar menos 2 sobre 2. 2 sobre 2 é 1, então vai dar menos 1. Já achamos o x do vértice. O y do vértice a gente vai precisar usar o delta, né? Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então b ao quadrado é 2 ao quadrado. Menos 4, que é da fórmula, vezes a vale 1, vezes c vale menos 3. Fazendo essas continhas aqui, 2 ao quadrado dá 4, né? E aqui vai dar menos por menos, vai dar mais. 4 vezes 3 vai dar 12, então vai ficar 4 mais 12 em cima. Né? 4 mais 12 dá 16. Agora embaixo, 4 vezes a. Então é 4 vezes 1, já que a vale 1. Então 4 vezes 1 são 4. Como tem um sinal de menos na frente da fórmula, olha aqui, tem um sinal de menos aqui, a gente não pode esquecer dele. Então 16 dividido por 4 dá 4, mas como tem um sinal de menos, vai dar menos 4. Então o x do vértice é menos 1 e o y do vértice é menos 4, formando esse par ordenado aqui. O segundo passo é encontrar os zeros da função quadrática, que são os pontos em que a parábola vai interceptar, né, cortar o eixo x. Então a gente vai pegar essa expressão aqui, vai fazer ela ficar igual a zero, né, a gente coloca um sinal de igual, escreve um zero, e resolve a equação. Né, resolve usando o método que você quiser. Aqui a gente está usando a fórmula de Bhaskara. Então calculou, né, calculou o delta aqui dentro, que a gente já viu que dá 16 mesmo e tal. Vamos encontrar duas raízes, x1 igual a 1 e x2 igual a menos 3. Esses são os valores de x do eixo x, onde a parábola vai cortar o eixo. Os pontos são esses aqui, olha. O 1, esse 1 aqui, olha, e o 0 é sempre do y. O b, que é menos 3, está aqui, e o 0, como eu falei, é sempre do y. Por isso que a gente chama os zeros da função, porque sempre vai ter esses zeros aqui que correspondem ao y. O terceiro passo é marcar o coeficiente c da função quadrática no eixo y, aquilo que eu falei. O coeficiente c é esse aqui, ele vale menos 3. Então, é justamente onde o gráfico vai cortar o eixo y. Né? Vai ser no par ordenado 0, que x vai valer 0, né? No eixo y, o x sempre vale 0. E o y vai valer menos 3. Tá? É onde a parábola vai interceptar o eixo y. Muito bem, agora só falta esboçar, né, fazer o rascunho da parábola no plano cartesiano. Então, como a gente está vendo que o coeficiente a é positivo, é maior que 0, então a parábola vai ter boca para cima. O ponto V representa o par ordenado do vértice da parábola. Eu vou mostrar na figura aqui daqui a pouco para vocês. Os pontos A e B representam os zeros da função quadrática, que são as raízes que a gente já calculou. E o ponto C representa o coeficiente C da função, que é esse aqui, menos 3. Ele fala aqui do ponto D, a gente não calcula o ponto D, né? Mas, uma vez que a gente encontra o ponto C, é fácil encontrar o ponto D. Por quê? Porque ele é simétrico ao ponto C em relação ao eixo de simetria da parábola. Veja aqui na figura que fica mais fácil de ver. Né? Então, eu tenho aqui os pontos A e B, que são os zeros da função. Aí a gente vai e marca. Né? O ponto V, que é do vértice, a gente calcula através daquela forma, aquelas duas formulazinhas que eu mostrei. O ponto C é menos 3, que é esse aqui, olha. O ponto C, por isso que eu falei para prestar atenção nisso. Né? E o ponto D é simétrico a esse. Simétrico significa que ele fica do outro lado em relação ao eixo de simetria. O eixo de simetria é uma reta, né, imaginária que corta a parábola em duas metades. Né? Então, uma metade fica aqui o ponto C, né, que é onde corta o eixo Y, e a outra metade, olha, fica simétrico, né? Fica na mesma distância. Daqui
até aqui é a mesma distância daqui até aqui. Tá? Então esse ponto aqui é só um ponto auxiliar que facilita para a gente na hora de desenhar na mão livre, né? Desenhar na mão livre vai ficar meio difícil. Aqui foi desenhado no computador, mas quando a gente faz desenhado mesmo no papel, né, usando lápis e papel, ela fica meio, né, meio torta e tal, mas você deve caprichar um pouquinho na hora que você desenhar. Tá? Então temos aqui um exercício resolvido aí do livro. Construa o gráfico dessa função aqui. Menos x ao quadrado mais 2x mais 8, seguindo os passos estudados, né? Aqueles 3 passos. Então o primeiro passo, determinar os vértices. X do vértice, y do vértice. Aplicando aquelas fórmulas, né? Menos b sobre 2a. A gente vai tirando os valores aqui da função, né? Não esquecendo que a função aqui, olha, o a é negativo, tem um sinal de menos ali na frente, tá? Então é menos 1. Por isso que aqui embaixo ficou 2 vezes menos 1, porque 2 vezes a e a vale menos 1. Tá? Então fazendo as continhas, ó, 2 dividido por menos 2 dá menos 1. Como tem um sinal de menos aqui na frente, menos por menos vai dar mais, né? Então por isso que deu o resultado aqui, mais 1 para o x do vértice. O y do vértice, a gente vai calcular menos delta sobre 4 vezes a. Então não esquece do sinalzinho de menos aqui. O delta, b ao quadrado menos 4 vezes a, que é menos 1, vezes c, que é 8. Está aqui, ó, c vale 8. Fazendo as continhas, né, elevando 2 ao quadrado, dá 4, etc. Calculando este produto aqui primeiro. Não pode aplicar a regra de sinal antes de calcular aqui, né? Então vai ser 8 vezes menos 1, que dá menos 8. Agora sim, menos 8 vezes menos 4. Menos por menos vai dar mais, né? E 4 vezes 8 vai dar 32. E 32 mais 4, que é 2 ao quadrado, né? Vai ficar aqui, olha, 4 mais 32, que dá 36. Tá? Dividido por 4 vai dar menos 9. Só que tem um sinal de menos aqui. Então vai ter que trocar o sinal, né? Menos por menos vai dar mais. Por isso que ao invés de menos 9, deu mais 9. Tá? Então o vértice vai ser este ponto aqui. O x vai valer 1 e o y vai valer 9. Segundo passo é encontrar os zeros da função quadrática. É o que? Pega essa expressão aqui, coloca um sinal de igual e um zero aqui do lado e resolve a equação de segundo grau. Aplicando a fórmula de Bhaskara, né, a gente vai encontrar aqui a primeira raiz vai ser menos 2 e a segunda raiz vai ser 4. Eu não vou explicar essa resolução aqui, porque você já sabe fazer, né? A gente já aprendeu isso aí na semana passada. Então, vamos ter menos 2 e 4, que são os zeros da função. São esses pontos aqui, o ponto A e o ponto B. O terceiro passo, né, a gente vai marcar o coeficiente C. Olha quanto é o coeficiente C. É 8. Né? Então, a gente sabe que a parábola, na hora que a gente desenhar, ela vai passar exatamente no ponto 8. De fato, está aqui. Olha. Quando a gente desenhou, ela vai passar certamente aqui no ponto 8. Tá? Como o coeficiente A é negativo, é menor que 0, olha, está aqui, menos 1. Então, é negativo. Então, vai ter boca para baixo. Né? Boca para baixo, passando aqui no ponto y igual a c, igual a 8, né, e atingindo o ponto máximo, que é o ponto do vértice, que a gente calculou. Tá? E o ponto D, conforme eu falei, fica no eixo de simetria. Ele é oposto simétrico ao ponto C. Tá? Se você estiver desenhando, você pode colocar uma régua aqui, ó, coloca uma réguinha aqui, que você já sabe mais ou menos onde vai cair o ponto D. Muito bem. Os pontos A e B representam os zeros da função quadrática. Está aqui, a gente já tinha calculado, né? O ponto A e o ponto B. O ponto C, já falei dele, representa o coeficiente C. O ponto D é simétrico. Tá? E com isso a gente já tem condição de traçar a parábola. Veja que a gente sempre está usando aqui 5 pontos. Olha, 1, né? 2, 3, 4 e o vértice, que é 5. Bom, para o vídeo não ficar muito longo, né, a gente vai fazer uma pausa agora. Você vai treinar um pouco
faça os exercícios de números 1 até 6, que estão nas páginas 44 e 45, que a gente vai retornar. Antes, porém, eu queria só fazer um comentário sobre alguns usos das parábolas. As parábolas, se você prestar atenção, você vai ver nas antenas parabólicas, né? Essa antena de TV, o nome dela é antena parabólica, não é à toa, né? Na verdade, ela é parte de uma parábola, porque ela aproveita certas propriedades que a parábola tem. A gente não vai estudar isso, mas toda parábola ela também tem um outro ponto chamado foco. Tá? E nas antenas ocorre exatamente isso. As antenas captam as mensagens, né, de TV, de rádio e TV, as ondas de hertzianas que a gente chama, e essas ondas, quando elas atingem a parábola, a antena, né, elas se refletem e todas se dirigem para o foco, que é aquele captadorzinho que tem no meio da antena, que é justamente para ele assim concentrar mais o sinal e o sinal da TV ficar mais forte. Da mesma forma, os automóveis, os faróis dos automóveis, dentro dele, né, ele tem um espelho com o formato parabólico, né? Justamente é o contrário, ele vai emitir a luz, né, através da lâmpada, que vai ficar bem aqui no meio, vai ficar no foco, na verdade, da parábola, e vai se refletir nas laterais desse espelho, e então vai formar assim um feixe de luz, né, mais intenso, né, mais forte, tá? Então esses são alguns dos usos das parábolas. Mas tudo bem, vamos interromper o vídeo agora. O próximo vídeo a gente vai continuar esse assunto.